Amém, queridos. Você está alegre hoje? Você está feliz com o dia que o Senhor fez para você viver para a sua alegria? Eu sou muito alegre com o que Deus vai fazer no dia de hoje. Hoje vai ser um dia extraordinário nessa igreja, na minha vida e na sua vida. Como corpo de Cristo, hoje nós vamos viver um dia poderoso. Vamos viver dunamis em Deus hoje. Porque tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, nessa igreja, tudo que Deus está fazendo, não tem nenhum propósito a não ser que vidas sejam salvas. Para que vidas sejam libertas. Aqueles que estão cativos e oprimidos do diabo, eles sejam alcançados pelo dunamis que está na sua vida, pelo poder explosivo de Deus que está sobre a sua vida, por aquele fogo que queima na sua vida todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos deixar mesmo queimar, nós precisamos deixar que esse fogo do Senhor queime e arde nas nossas vidas, nos nossos corações, porque somente dessa forma nós vamos poder incendiar essa cidade de Valparaíso. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, e você não pode fechar os seus olhos para isso. Muitos estão levando bala, muitos estão sendo atingidos porque não estão vigilantes num tempo que Deus está colocando sobre nós. Porque se você pensa que hoje você vai sair daqui e vai ser tudo joinha, vai ficar tudo benzinho, que o diabo vai aceitar bem compassivamente, você está enganado. Ele vai apresentar resistência, ele vai colocar dificuldades, vai colocar desânimos talvez na sua vida, para que você não vá e não cumpra aquilo que Deus planejou para o dia de hoje. E meu coração se alegra porque a palavra de Deus ela é recheada de referências para nós. Ela é recheada de pessoas, de homens e mulheres de Deus que se levantaram na sua geração e se levantaram com poder, se levantaram com a graça de Deus, se levantaram com dunamis do Senhor. E hoje Deus te chama para ser essa pessoa. Deus não quer que você seja uma pessoa apagada. Deus não nos fez um corpo para que nós fiquemos aí, colocando quem é mais importante, quem é menos importante. Eu entendo, pastor Eri não quer citar não, sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos importantes. O apóstolo Paulo, ele falou um dia assim, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele falou assim, o que vai ser da mão se não tiver o pé? Tem membros que são considerados inferiores, mas tira ele do corpo. Tira o seu dedinho mindinho. Para você ver se você fica equilibrado. Se o corpo inteiro não fica desequilibrado. Então, às vezes, aquele que parece tão pequeno, aquele que parece desfavorável, ele é importante para o corpo. Diga assim, eu sou importante para o corpo de Cristo. Sabe, no ano passado, eu estive na igreja da minha irmã é pastora. E lá um homem de Deus orou por mim e Deus falou comigo assim, irmãos, vou citar exatamente como Deus falou. No próximo ano, eu vou colocar você com os grandes. Aí a minha cabeça, voou, né? Gente, quem são os grandes que Deus vai me colocar? Aí em novembro eu fui para Itacoatiara. Aí conheci os grandes. Sabe quem eram os grandes, irmãos? Porque os pensamentos de Deus, eles são diferentes dos nossos pensamentos. Quando Deus falou isso, eu já pensei logo em alguém importante, com muito dinheiro, com muita influência. E Deus me levou no meio de pessoas que não tinham nada, absolutamente nada. A única coisa que elas tinham era um coração que queimava por vidas. Um coração cheio de amor por Jesus, pela sua palavra, e que eram capazes de entregar tudo. Todo o conforto de viver numa boa casa, de viver comendo uma boa comida, para comer às vezes só farinha. Pessoas que estavam acostumadas a viver bem, mas que deixaram tudo por amor
do Senhor. Esse é o verdadeiro dunamis, irmãos. O verdadeiro dunamis, esses dias eu andei lendo um livro de um homem de Deus muito inspirador. Meu Deus, que homem cheio do Espírito Santo. Que homem que, por onde ele andava, ele fervia. Ele queimava pelo Senhor. Um homem extraordinário na terra. Que ele realmente tinha dunamis sobre sua vida. Um homem que viveu dunamis. E viver dunamis, irmão, não tem nada a ver com ser bom. Porque esse homem, ele, mesmo sendo um homem cheio do Espírito, ele teve vários fracassos, ele teve vários pecados. Ele fracassou com sua família, ele fracassou, ele caiu em pecado, foi adúltero no momento da sua vida e por causa desse adultério acabou se tornando também um assassino. Mas dunamis não tem nada a ver com quem eu sou e com quem você é. Dunamis tem a ver com quem eu permito que Ele faça em mim. O poder explosivo de Deus tem a ver com o que você deixa o Espírito Santo e a palavra fazerem no seu coração. Porque não existe explosão, não existe poder operador de Deus sem o Espírito e sem a palavra. Tudo o que Deus faz, irmãos, é pelo Espírito e pela palavra de Deus. Deus não opera sem esses dois elementos. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 diz assim: a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui teve dunamis. Aqui teve poder explosivo. E ele diz, continuou dizendo no 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas tinha uma coisa lá. Diz que o Espírito de Deus pairava. Aqui nós tínhamos o primeiro elemento, o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas. E aqui no verso 3, dunamis acontece. E disse Deus: haja. Aqui a palavra de Deus foi liberada. Aqui a palavra junto ao Espírito Santo, eles causaram um poder explosivo que criou os céus e a terra. Sabe, Deus, tudo que Ele vai fazer na sua vida e tudo que Ele fez na vida desse homem de Deus, Ele vai precisar desses dois elementos. Ele vai precisar da palavra dEle e Ele vai precisar do Espírito Santo. Juntos, eles vão promover na sua vida uma explosão. Algo que você nunca viveu. O pastor Eri ontem falou do primeiro Adão, que era natural. Mas esse poder explosivo, ele vai gerar na sua vida o segundo Adão, que é espiritual, que é o homem espiritual, que vai fazer você parar de andar por vista, você desanimando porque está vendo a condição favorável ou desfavorável. Se tiver favorável, você fica animadão. Mas se tiver desfavorável, você logo murcha, você logo mia. Não, isso não é para mim, não é de Deus para mim. Imagina, irmãos, se tudo que é desfavorável na nossa vida não vier. Tem coisas que em Deus nós precisamos conquistar, são difíceis. Eu duvido que a pastora Gorete pegue aqui no microfone e diga assim: está sendo facinho a reabilitação. Está favorável. Não está, irmãos. É uma luta. Todos os dias, eu tenho certeza disso. Ela está vivendo, matando um leão todos os dias. E é assim. Tem coisas de Deus
que para explodir, para eclodir na sua vida, para fazer você sair de uma vida natural, passar para uma vida no sobrenatural de Deus, vai precisar de você guerrear. Vai precisar de você se esforçar. Vai precisar de você arregaçar a manga. Vai precisar de você renunciar. Porque assim as coisas com Deus nem sempre são, mas nós não andamos por vista, nós não andamos pelo natural, pelo que vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Se Deus falou na sua vida, vai se cumprir. Se Deus determinou na sua vida, pode comemorar, irmão, vai celebrar, porque vai acontecer. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O problema é que muitas vezes Deus fala e nós não acreditamos. Muitas vezes Deus ensina, Deus está operando, Deus está liberando palavra, e nós estamos, não é bem assim. Não deve ter sido isso que Deus falou, deve ter sido outra coisa, está muito difícil. Mas às vezes Deus também, quando libera coisas, hoje eu vi um testemunho de algo que aconteceu na vida de um jovem nosso. Deus abrindo todas as portas. Eu falei, filho, isso é Deus. Porque Deus, quando quer que você entre por uma porta, Ele vai arrebentar a porta. Se a porta estiver trancada, Ele dá lá um chute na porta e arrebenta ela para você entrar. Você está me entendendo? Mas os pensamentos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos. Mas tem um poder explosivo. Tem um dunamis de Deus, que é para mim e para você. E foi para a vida desse homem. Eu li o livro dele, eu fiquei tão impactada. Falei, mas gente... Ele foi rei dos hebreus. Eu estava lendo, era Salmos e Samuel. Eu estava lendo sobre Davi. Isso me intriga, não intriga você não? Saber que um cara que pisou na jaca tantas vezes, ele fez tanta coisa errada, ele foi assassino, ele foi adúltero, mas a Bíblia fala que não houve ninguém segundo o coração de Deus. Isso me faz querer parar e olhar com mais atenção para o coração de Deus, não para Davi. Porque não se trata dele, de quem ele era. Irmão, não se trata de quem você é, de quão falho você é, de quão torto você é. Mas se trata de uma disposição no seu coração de querer dunamis na sua vida, de querer sair dessa lenga-lenga, desse reme-reme, dessa mesmice que você vive todos os dias, criando um Deus imaginário, produzindo um Deus imaginário que não existe e que você tenta adaptar às suas próprias condições. Um Deus que nunca existiu. Mas isso olhar para Davi, para a vida de Davi, quem ele era, me deixa mais tranquila. Porque não te deixa tranquilo, não? Porque eu não me acho boa. Eu me acho a pior. E aí eu fico mais tranquila. Porque mesmo Davi sendo tudo isso, havia algo na vida dele. Havia uma disposição na vida de Davi que o fazia ser segundo o coração de Deus, que o fazia não ser reconhecido talvez pelos homens, mas pelo Senhor. Os céus reconheceram Davi. Isso tem que ser o motivo do nosso respirar todos os dias. Você não tem que estar aqui buscando ser reconhecido pelo pastor tal, ou pela fulano de tal, ou pela pessoa importante tal. Essas pessoas são pessoas. A sua meta de vida tem que ser reconhecido pelos céus. A sua meta de vida tem que ser agradar o único e verdadeiro Deus, que era assim que Davi fazia. Davi, ele teve alguns cuidados na sua vida. E um dos cuidados maiores que Davi tinha é que ele amava
a palavra de Deus. Ele amava a palavra de Deus com toda a sua força. Ele estudava, ele meditava. A Bíblia diz que ele meditava de dia e de noite. Ele amava tanto a palavra de Deus, que quando Deus queria fazer algo explosivo, através de Davi, ele enviava o seu Espírito. Porque aquele tempo, irmãos, o Espírito Santo de Deus ainda era transitório. Ele era esporádico. O Espírito de Deus vinha, cumpria um propósito e voltava. Mas quando Davi precisava de um poder explosivo, de algo poderoso, sobrenatural acontecesse em sua vida, ele tinha esses dois elementos. Ele tinha o Espírito e a palavra. 1 Coríntios 2:11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que tudo prescruta, tudo conhece, que esquadrinha o seu coração. A palavra ainda não saiu da sua boca e ele já conhece. Ele conhece as intenções do seu coração quando você faz algo. Sabe quando você vem limpar a igreja? E que você fala, uau, hoje eu vou mostrar como é que se faz. Ele já sondou teu coração. Você não fez para ele. Você fez para se amostrar, mostradinho. Você fez para se amostrar. Você fez para aparecer para o seu líder. Você já perdeu a recompensa. Porque Jesus ensinou em Mateus 5 que aquele que quer ser visto pelos homens, ele não vai ter paga. Já recebeu o salário. Sabe? Quem perde sou eu e você quando nós fazemos coisas para pessoas. Quando nós queremos servir pessoas. Lá no seu trabalho. Deus quer que você opere em dunamis no seu trabalho. Porque você não está fazendo um trabalho de gestão, ou fazendo um processo, ou fazendo uma restauração dentária, ou fazendo uma prótese. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, você está pegando fogo. As pessoas sentem a presença, as pessoas sentem a unção que há em você. Mas em Gênesis 1:27 a Bíblia fala, nos mostra um primeiro cuidado que nós precisamos ter. Diga comigo assim, folhas de figueira. Esse é o primeiro cuidado que você precisa ter, para que dunamis não saia da sua vida, para que você viva uma vida incendiada por Deus. Folhas de figueira. Gênesis 1:27 e 28 diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Criou o homem e mulher, os criou Deus, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pastor Eri ontem leu isso. Eu falei, vou ter que mudar minha palavra. O Espírito Santo na hora me repreendeu. Não é isso que eu quero comunicar. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós somos feitos plenamente conectados e sincronizados com a mente do Senhor, do nosso Criador. Tudo que Deus sabia, tudo que Deus pensava, era tudo que nós sabíamos e que nós pensávamos e que nós sentíamos. Éramos perfeitos. Imagem e semelhança é isso, irmão. Você imagina que tipo de conexão que Adão e Eva, logo depois feita Eva, tinham com o Criador? Você imagina que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia lá pessoalmente para estar com eles. Você imagina que tipo de intimidade que havia nesse relacionamento? Onde o espírito e a alma do homem estavam, espírito, alma e corpo, plenamente sincronizados. Hoje em dia a gente entende essa palavra sincronizados, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho um reloginho daqueles smart. E eu tenho uma raiva quando eu esqueço de carregar ele.
que acontece quando a gente esquece de carregar e ele perde a bateria completa? O que acontece? Será que acontece só no meu isso? Porque isso me dá uma chateação. Ele sincroniza com o meu celular. Aí quando eu carrego, ele está todo bagunçado. Até ele sincronizar de novo o horário, as mensagens. Dá uma trabalheira. Porque quando perde a conexão, tudo fica bagunçado. Foi isso que aconteceu com Adão. Porque Deus colocou, sabe, eu acho que foi muito profético essa árvore. Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou 2 árvores no jardim. Foi isso, meus irmãos? Foi não. Deus colocou foi um monte. Tinha um montão de árvore. Mas tinham 2 em especial. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é cheia de símbolos. E aquilo que aconteceu lá atrás é sombra para nós hoje. Então tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. E tinha uma árvore que Deus chamava da vida, a árvore da vida. E aquilo era tão poderoso para Deus, Deus deu uma instrução clara para Adão. Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas, meus irmãos, significa o quê? Todas. Será que então eles podiam se alimentar da árvore da vida? Sim, eles podiam. Porque aquelas árvores, elas tinham um símbolo para nós hoje. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simbolizava o pecado, a autossuficiência, a independência. E Deus não tinha feito o homem para viver independente. Deus tinha nos feito para viver em plena comunhão com Ele, em plena dependência. Deus fazia o fruto da terra. Deus colocou o homem no jardim e não colocou ele numa fábrica. Por quê? Porque Deus queria que o homem desfrutasse, mas ele tinha que cuidar daquele jardim. Deus colocou o homem ali para cuidar do jardim. Mas o homem não precisava fazer grande esforço para que aquele jardim desse o seu fruto e o alimentasse. Era isso que Deus queria. Era esse o plano original. Deus não queria que eu e você ficássemos desconectados. Nunca foi o plano de Deus. Deus queria que a gente vivesse em dunamis. Deus nos projetou para isso, mas havia uma escolha e Deus respeita a nossa escolha. Quero te dizer hoje, Deus respeita as suas escolhas. Se você escolher pelo pecado hoje, Deus vai respeitar. Mas quero te dizer também que dunamis não vai estar na sua vida. O poder explosivo de Deus que vai fazer você viver uma vida no sobrenatural como Deus planejou desde o início, não vai estar sobre você. É uma escolha. E aqueles 2 escolheram o pecado. E a Bíblia fala que o Senhor Gênesis 3, 8 e 9 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Por entre as árvores do jardim o chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O mais interessante nessa passagem é o motivo que levou Adão a ter medo e se esconder. Ele não ficou com medo porque ele pecou, porque ele foi incrédulo com a palavra que Deus tinha liberado. Ele não ficou com medo por ter desobedecido a um Deus que tinha dado uma orientação a ele, falado: olha, não coma desse fruto, porque se você comer, certamente você vai morrer. Deus, no seu amor, Ele nos orienta, Ele libera sobre nós uma palavra de orientação.
Mas muitas vezes nós escolhemos não ouvir Deus. E aí nós passamos a viver como homens naturais. Ele nem mesmo temeu pela morte, que foi anunciada por Deus como uma sentença da desobediência de comer do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Agora eu pergunto, qual que foi o problema deles se sentirem nus? Será que Deus não tinha criado eles assim? O problema era eles estarem nus? Não, de forma nenhuma. Esse não era o problema desse casal. Porque Deus tinha feito eles assim. O grande problema que fez com que esse casal buscasse a folha da figueira para se cobrir, por entenderem que estarem nus, foi abafar a verdadeira razão do seu pecado. Isso nos mostra, queridos, que muitas vezes nós não andamos queimando por Cristo, queimando no Espírito, sendo guiados por Ele. Porque os verdadeiros motivos do nosso pecado estão escondidos debaixo do tapete. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você hoje? Deus quer nos curar. Deus quer nos perdoar. A Bíblia conta que houve um silêncio de Deus por mais de 1000 anos. Deus silenciou. Deus não falou. Esse problema poderia ter sido resolvido pelo casal se eles tivessem chegado diante de Deus e falado: Senhor, nós pecamos. Nós não cremos na tua palavra, a serpente nos enganou. E nós decidimos ouvir a serpente e não te ouvir. Sabe, muitas vezes isso pode estar acontecendo com você hoje. Poderia ter sido mais simples. Chegar diante do Pai e ter falado: Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu fui arrogante. Eu fui incrédulo. Mas a arrogância de buscar as folhas da figueira foi ainda maior perante o Senhor. Foi maior porque fez o Senhor silenciar por anos. E a palavra de Deus nos ensina que só depois, muito tempo depois, muitos anos depois, em Enoque, Deus voltou a falar com o homem. Deus voltou a se relacionar com o homem. Deus voltou a liberar palavras proféticas para o homem. Porque a arrogância, muitas vezes, de encobrir o nosso pecado, essa arrogância é mais prejudicial para as nossas vidas do que chegar diante do Pai e reconhecer o nosso erro. Eu te pergunto hoje, o que tem sido folha de figueira na sua vida? O que tem impedido dunamis de vir sobre você, o poder explosivo de Deus, de operar na sua vida? A intimidade e a comunhão com o Pai foi quebrada ali em Adão. Tudo que Deus tinha planejado foi desconectado. Eles se encobriram. Porque talvez, quando Deus perguntou para Adão: quem te falou que você estava nu? Talvez Deus estava querendo dizer: confessa logo o teu pecado. Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele nos coloca numa posição incômoda. É mais doído para nós confessar a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa falta de amor pelas coisas de Deus, a nossa falta de zelo pela casa do Senhor, pela presença de Deus. Às vezes é mais doído do que a gente ficar dando uma desculpa: ah, não, porque eu estava trabalhando. Ah, eu não fiz. Ah, eu não orei, porque eu tive um compromisso. São as folhas de figueira que nós colocamos sobre a nossa vida. Sabe, queridos, é mais bonito a gente, e é mais eficiente a gente se humilhar na presença do Pai e pedir pelo perdão que nós precisamos. Você consegue identificar alguma situação na sua vida em que você agiu como Adão?
colocou figueiras, folhas de figueira. Talvez quando Deus mostrou pelo Espírito Santo que não era aquele curso, aquela faculdade que você deveria fazer e você insistiu. Ah, mas o meu pai fez, mas a minha mãe fez, é assim que eu tenho que fazer também. Ou talvez aquele investimento que você não deveria ter feito. O Espírito Santo estava te incomodando, mas os números estavam favoráveis e você foi lá e aplicou o seu dinheiro. Ou talvez aquela pessoa que o Espírito Santo te mostrou. Cuida dessa pessoa. E você simplesmente ignorou a voz dele. Focar às vezes na nossa própria culpa pode ser um incômodo para nós. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você sonde o seu coração. E Ele procure na sua vida as folhas de figueira que ainda existem. Porque para o nosso desespero, o verdadeiro problema é sempre mais difícil de tratar. Aquilo realmente que está escondido, aquilo realmente que está oculto. Eu andei lendo um pouquinho sobre a ciência. E a psicologia fala que nós temos uma tendência para esconder aquilo que é grave nas nossas vidas. É inconsciente, né, pastora? Isso nós não fazemos porque queremos fazer. O nosso inconsciente faz. Fazemos de forma inconsciente. E aí o rei Davi, no Salmo 19:12, ele fala assim: quem há que possa discernir as próprias faltas, Senhor? Absolve-me das que me são ocultas. Sabe, o Espírito Santo hoje, Ele quer trazer também para você. Talvez Ele já esteja falando com você. As faltas, os seus erros que são ocultos, que você não consegue enxergar. Talvez aquilo que o seu irmão, o seu marido, o seu amigo, sua namorada, ela consegue ver e você não consegue enxergar. E o rei Davi, ele fala no Salmo: absolve-me dessas também, Senhor. Talvez o Espírito Santo hoje vai trazer à tona a sua vida. Então, irmãos, depois do pecado de Adão, nós perdemos essa capacidade natural de ver como Deus vê, e de pensar como Deus pensa, de sentir como Deus sente. Isso só vai retomar nas nossas vidas através de Jesus, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Essa é a conexão, esse é o dunamis que Deus quer trazer na nossa vida, porque essa tendência que nós temos de mascarar as nossas atitudes condenáveis, elas fogem do nosso controle. Mas Deus pode nos mostrar. Se hoje você pedir, Deus pode nos mostrar. É mais ou menos assim como o guloso que vai na churrascaria, ele come, no final ele toma um cafezinho e atribui todo o mal-estar que ele está sentindo ao cafezinho. Ou então o pregador que não cultiva uma rotina de leitura da palavra, de oração, ele sobe no púlpito, ele prega meia boca e no final ele diz: a igreja estava fria. Ou então o jovem que vem para a rede, para o inside, ele vê todo mundo adorando, levantando as mãos como Davi, dançando na presença, mas ele fala: não, essa música não estava bem afinada. Esse louvor não estava bom hoje, essas músicas são muito antigas. Deus quer mudar isso na minha vida e na sua vida, amém? Ou então o pai de família, que não se oferece como uma boa referência dentro da sua casa. E não se oferece como um sacrifício de alguém que busca a Deus, que ora a Deus, que se consagra. E quando o filho não quer ir à igreja, não quer buscar as coisas de Deus, ele bate o pé firmemente dizendo: esse demônio, esse Satanás vai sair da vida do meu filho.
Deus quer te mostrar aquilo que está oculto na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deus quer derramar esse poder sobre nós. E nós precisamos nos livrar dessas folhas de figueira. Isso é a primeira coisa que pode te impedir, meu irmão, de queimar em Deus. Porque muitas vezes nós vemos pessoas dizendo: Senhor, Espírito Santo, Tu tem liberdade na minha vida. Tu tem liberdade nesse culto. E o culto está passando e ele começa a ficar incomodado, ele começa a sentar torto na cadeira, ele começa a ficar chateado. Deixa eu te falar, o que você está dizendo está diferente do que você está sentindo. Não tem dunamis na sua vida, não tem poder explosivo, porque tem folha de figueira. Deus quer que você remova hoje essas folhas de figueira, porque Deus só vai acender essa chama em você a hora que você remover toda essa cinza. O fogo não vai pegar se tiver cinza. Não interessa que lugar você ocupa nessa igreja. Não interessa que lugar você ocupa na sua casa, na sua família. Não interessa para Deus que lugar você ocupa no seu trabalho. Se você é chefe, se você é empregado. Não interessa qual a sua profissão, quantos filhos você tem. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Não interessa quem você é. Não interessava para Deus se Davi era um adúltero. O que atraía a Deus, o que fazia Deus elogiar Davi, era o coração de Davi conectado completamente com o coração de Deus. Mas aí existe mais uma coisa que pode tirar dunamis da sua vida. E a gente vai ver essa passagem em Êxodo 32. Todos já conhecem, quando Moisés liberta o povo de Israel. Não vou contar a história toda aqui, porque vocês já conhecem. E Moisés foi levantado por Deus para ser um libertador, para ser um líder. E Moisés era alguém que ouvia a Deus. Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus, que conhecia. Moisés, a Bíblia diz que ele foi criado no palácio. Ele conhecia a cultura egípcia, mas ele também conhecia a palavra de Deus. Porque a sua mãe foi destacada para o criar, e ela fez muito bem feito. Ela não deixou Moisés esquecer quem ele era. Quem era o seu povo e quem era o seu Deus. E Moisés foi levado por Deus para o deserto. Passaram por tantas coisas. Um povo que viu o Senhor enviando pragas, o Senhor mandando prodígios e sinais dos céus. Um povo que viu Deus abrindo o mar e fechando esse mesmo mar em cima dos seus inimigos. Um povo que viu quão grande salvação de Deus. Um povo que sabia que Deus estava com ele. Mas um povo que não tinha intimidade com Deus. Um povo que não buscava Deus. Um povo que só ouvia Deus através do seu líder. E esse nunca foi o nosso Deus. Eu nunca vi o nosso Deus negar a sua presença ou negar falar com alguém porque estava muito ocupado. Deus sempre está pronto. O livro de Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Nem os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Então por que aquele povo não tinha intimidade? Era um povo que se escorou no seu líder. Talvez você seja hoje, como o povo de Israel, você vive escorado no seu líder. Você vive escorado no seu líder porque é muito mais fácil para você chegar para o seu líder e pedir um conselho. E eu não estou dizendo que os conselhos não são bons. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas muito mais fácil para você é chegar para o seu líder e dizer: me diga o que eu devo fazer, do que você ir para a presença do seu Deus, buscar a palavra dele e ouvir diretamente do seu espírito uma direção para a sua vida. É isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você viva escorado. Tem pessoas que não avançam. Por esses dias eu ouvi alguém falando assim: mas eu não consigo avançar no ministério. Eu não consigo crescer
nessa igreja. Falei, irmã, o problema não é a igreja. O problema não são os pastores. O problema não é o seu líder. O problema é você. Porque você quer crescer como um parasita, sugando aquilo que o seu líder recebe de Deus, como aquele povo estava fazendo. E o que ocorreu em Gênesis 32 foi que Moisés recebeu uma direção de Deus, falou, vai para o monte. E lá o povo estava vendo lá de baixo, os raios, a glória de Deus se manifestando, a fumaça, o trem queimando, o fogo pegando, o dunamis. Estava lá o dunamis de Deus. E Moisés entrou onde, irmão? No dunamis. Moisés entrou nesse lugar de glória, onde você tem que estar em santidade para ver o Senhor. Você vai precisar se livrar das folhas de figueira. E Moisés entrou e começou a demorar, e aquele povo parasita, acostumado a se alimentar somente das coisas que Deus falava através de Moisés. Talvez seja você esse hoje. Você fica esperando de domingo a domingo o pastor vir liberar uma palavra na sua vida. E você esquece que Deus está esperando você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E você não aparece para um encontro com Ele. E aí aquele povo começou a ver, passar um dia, 2, 3, 10, 20, 30, 35, 40 dias e nada de Moisés. E agora? Como que nós vamos fazer sem direção? Nós vamos morrer nesse deserto. Nós vamos morrer, vamos perecer aqui. O nosso líder está lá, Deus só fala com ele. E Moisés, antes de sair, tinha avisado Arão. Depois você confere lá em Gênesis 32. Êxodo 32. Moisés avisou, olha, se vocês tiverem qualquer problema, procurem Arão. E eles obedeceram, procuraram Arão. Arão, nós vamos morrer nesse deserto. Faz alguma coisa. Vamos levantar um bezerro para nós. E Arão levantou, mandou tirar os brincos, os ouros das orelhas das mulheres, das orelhas das crianças, dos colares, dos utensílios, mandou juntar todo o ouro, e ali com o buril, eles forjaram um bezerro. Êxodo 32, versículo 4. E este, recebendo de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir. Muitas vezes nós vemos esse texto como o povo de Israel tivesse voltado as suas costas totalmente para o nosso Deus e se voltado para outros deuses. O problema aqui é que o povo de Israel, ele queria adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Moisés, Jeová. Só que eles tinham vivido influenciados pelo Egito e pela cultura do Egito, onde todos os deuses tinham uma imagem. E eles esqueceram das ordenanças do nosso Deus, que dizia, não faça imagem diante de vocês. Sabe, queridos, isso fala para mim de que muitas vezes nós vivemos assim. Nós queremos adorar o verdadeiro Deus, nós viemos ao culto adorar o verdadeiro Deus, mas nós esquecemos como Ele nos manda adorar a Ele. Quantas vezes nós chegamos no culto, eu mesma, de mãos vazias. Todo domingo, domingo após domingo, nós somos ensinados que nós não devemos nos apresentar ao nosso Deus com as mãos vazias.
Esse povo tinha recebido essas instruções. Não levante outros deuses, não façam imagens. Não adore essa imagem. Eles tinham recebido a palavra. E muitas vezes nós recebemos a palavra. Mas o que nós temos feito com a palavra que nós recebemos? Porque se não tiver essa palavra em nossas vidas e não tiver o Espírito Santo, não tem dunamis. Não tem poder sendo liberado. Então, tudo aquilo que eles estavam vendo do agir sobrenatural de Deus, todas as pragas, todo o mar que se abriu, tudo isso não foi suficiente para eles buscarem o Senhor, para eles entenderem que eles precisavam de intimidade com o Pai. Essa não é a vontade do Pai, que você receba da parte dele por outra pessoa apenas. Deus quer se relacionar com você. Deus quer um tempo de intimidade com a sua vida. Deus quer te guiar. O Espírito Santo de Deus, Ele mesmo quer te guiar. Nós temos que aprender a parar de fazer as coisas certas do jeito errado. Nós não podemos fazer como esse povo que levantou um bezerro, achando que aquele bezerro poderia ser Jeová, e não poderia. Será que toda vez que você vem ao culto entregar adoração, será que Deus tem recebido a sua adoração? Será que Deus tem recebido a nossa adoração? Será que nós continuamos fazendo como nós achamos, tentando moldar um Deus imaginário que não existe, mas que é adaptado à nossa própria vontade, à nossa própria realidade? Porque o que aconteceu com esse povo foi que depois que eles fizeram um bezerro, a alma deles se acalmou. E eles disseram, agora podemos comer, beber e nos alegrar. Está tudo bem, estamos adorando a Deus, mas Deus não estava recebendo. Aquilo estava subindo diante de Deus como um aroma desagradável. E se você ler o texto, Deus fala para Moisés, ei Moisés, acabou a nossa conversa aqui. Desce lá porque o povo está aprontando. Eles estão fazendo tudo errado. Rejeitaram a minha palavra. Sabe, queridos, para dunamis vir sobre nossas vidas, nós temos que parar de rejeitar a palavra do nosso Deus. Nós temos que parar de fazer do nosso líder, fazer da pessoa que está conosco, a voz de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer se manifestar de uma forma poderosa a você. Eu posso ouvir um amém? Sabe o que irrita Deus? Como irritou lá em Êxodo 32? Quando você acha que terceirizar o relacionamento com Ele é correto. Você irrita Deus. Porque Deus sempre foi o plano dEle, sempre foi o propósito dEle. Nós queremos adaptar a Deus as nossas próprias mazelas, nossa própria vontade. Deus não está disposto a isso. Deus, Ele não vai se adaptar para aquilo que eu me sinto confortável. Porque depois que o povo fez o bezerro, e Arão determinou, amanhã faremos uma festa ao Senhor, e essa palavra Senhor, no original, não fala de Baal nem de outro Deus, mas fala do nosso Deus Jeová. Ali eles queriam adorar, era Jeová, mas da maneira errada. Sabe, o poder de Deus não vai vir sobre a sua vida, se não for pelo Espírito e pela palavra de Deus. E da forma como que Deus quer. Tem dunamis para você hoje, fique de pé. Comece a se preparar. Porque sabe, meus irmãos, hoje é um dia especial, hoje é um dia que Deus vai usar a sua vida. Você precisa estar cheio do Senhor, mas você precisa estar sem nenhuma folha de figueira. Eu quero te convidar nessa manhã a você se arrepender. A você voltar o seu coração para Deus e você dizer para o Senhor, Senhor, eu me arrependo da minha arrogância. Eu me arrependo do meu mau comportamento. Deus hoje Ele vai confrontar o seu pecado e vai mostrar
toda a motivação errada do seu coração. Não fique esperando pelo grito nem pelo arrepio. Esse é um tempo de você se arrepender. Esse é o tempo de você voltar o seu coração para Deus. Esse é o tempo de você bater no peito e dizer: Deus, eu tiro hoje a folha de figueira e eu mostro a minha lepra para o Senhor. A minha boca maledicente. O meu coração que é voltado para pensar sempre o mal das pessoas. As minhas mãos e os meus pés que correm sempre para fazer o mal. A minha vaidade, a minha vontade de ser visto, a minha vontade de aparecer. O Senhor quer gerar algo poderoso na sua vida hoje. Porque esse poder de Deus que vai ser liberado sobre você, talvez seja silencioso. Talvez hoje não tenha muito barulho, nem muito arrepio. Mas se tiver o poder, se tiver a palavra do Senhor e o Espírito de Deus, Deus vai operar na sua vida, dunamis. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes ele: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Aqui era a palavra em ação e o Espírito em ação. Aqui o rei Davi já tinha revelação de que era só pelo Espírito e pela palavra que dunamis poderia acontecer na sua vida. Que ele poderia ser alguém que Deus conta. Que ele poderia ser alguém que Deus usa. Que ele poderia ser alguém completamente limpo. Deus quer te limpar hoje. Deus não está ligando se você, como Davi, foi um assassino ou um adúltero. Deus, Ele vai olhar se você ama a palavra dEle com todo o seu coração. E se você deseja que o Espírito dEle se mova sobre você. Pois foste regenerado não somente de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. Tudo que Deus faz, Ele vai fazer pelo Espírito, pela palavra. Ele vai fazer na sua vida dunamis. Você pode sair daqui hoje queimando, cheio do Espírito, mas Ele vai precisar que você tenha um depósito. Ele vai precisar que você use a palavra dEle. Sabe, queridos, hoje nós vamos sair daqui para fazer e viver coisas que nem ao certo nós sabemos que vamos viver. Mas uma coisa eu aprendi nesses dias, lá em Itacoatiara: Deus não espera muito de nós. Deus não espera que a gente tenha as melhores condições. Sabe, irmãos, estávamos, eu e o pastor André, dentro de um lugar para lavar nossa roupa que estava suja. E o Espírito e a palavra se moveram naquela lavanderia. Enquanto nós lavávamos nossa roupa, o Espírito se moveu. E um rapaz que estava desviado, ele sentiu a presença. Sabe, queridos, de outra vez, não precisou de muito para nós entrarmos, porque as irmãs maravilhosas dessa igreja levantaram uma oferta, os irmãos, né? Mas as irmãs encabeçaram. Levantaram uma oferta, nós fomos lá comprar as cadeiras. Mas tinha dunamis de Deus. Porque quando o Espírito e a palavra se encontram, nós nos deparamos com um vendedor. E aquele vendedor era um homem de Deus. E sabe o que ele disse para nós? Depois nós convidamos ele para a célula, ele disse para nós:
Quando vocês entraram na loja, Deus me falou que algo novo está vindo para Itacoatiara. O Espírito da vida falou isso com ele. E nós chegamos lá não porque somos alguma coisa, mas porque nós temos dunamis. Nós amamos a palavra e nós amamos o Espírito. Não somos nada, mas você, aonde você colocar o seu pé, se tiver o Espírito e a palavra, você vai impactar. E ali nós vimos Deus gerar coisas sobrenaturais, e o Espírito, Ele vai te dar palavras de conhecimento. Se você estiver queimando do Espírito hoje, quando você for orar pelas pessoas, hoje é oração lá no... Hoje é o que mesmo? Me lembra? É no drive-thru? Tá bom. Então hoje você estiver evangelizando, sabe, não precisa de muito, só precisa do Espírito e da palavra. Precisa de você cuidar para não estar vestido de folhas de figueira. Precisa de você cuidar para você não estar querendo delegar para o seu líder ou para alguém próximo a você a presença de Deus e a sua intimidade com Deus. É isso que Deus quer fazer. Deus não precisa de muitos recursos. Nós não tínhamos nenhum recurso, irmão. Nós tínhamos uma casa vazia. De repente, do nada, dunamis aconteceu. Nós tínhamos cadeiras, nós tínhamos pessoas sentadas na cadeira. E nós tínhamos salvação. Não precisa de muito. Tudo que nós precisamos, o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Tudo que nós precisamos, que é o Espírito e a palavra, Deus já liberou sobre nós. E eu te convido nessa manhã a você vir se consagrar. Essa manhã é uma manhã de consagração. Porque para você ser um incendiário, para você incendiar Valparaíso, você não pode estar apagado. Você tem que estar queimando pelo Espírito. Você tem que estar com as palavras de vida eterna prontas nos seus lábios. Você tem que estar ungido pelo Senhor. Você tem que estar pronto para ser usado. Isso não depende de quem você é. Isso depende do Espírito e da palavra. Isso depende de um coração como o de Davi, que acolhe a palavra. Uma vez o apóstolo Paulo, ele estava indo na Tessalônica pregar para os tessalonicenses. E ele pregou, e aquele povo com um coração duro, ainda perseguiram ele. Aí os discípulos pegaram Paulo e Silas, levaram para Bereia. Chegaram na Bereia, eles encontraram um povo com um coração aberto. Um povo que acolheu a palavra do Senhor. E Paulo chegou a elogiar, isso está em Atos 17. Quando o apóstolo Paulo diz, eles são nobres. Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque eles acolheram a palavra no coração. E eles investigaram se tudo que Paulo e Silas estavam falando eram verdade. Nós temos que ter esse amor pela palavra de Deus. E por isso Paulo diz, eles são nobres. Deus quer hoje que você creia, que você tenha um coração que acolhe a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. Nessa manhã, eu te convido, nessa manhã, uma manhã de consagração. Sabe, queridos, porque você pode simplesmente abrir a sua boca e nada acontecer. Se você for de forma natural. Se você for cheio de folhas de figueira. Se você for evangelizar cheio de si mesmo e nenhuma intimidade com o Senhor e nenhuma busca com o Senhor, então